Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Dani, né? Tudo bem com vocês? Saudade, hein, galera? Nós estamos começando mais uma semana de isolamento social. E essa semana nós vamos iniciar com novidades. Nós vamos já trazer conteúdos novos para vocês através de videoaulas. O conteúdo que eu vou trabalhar com vocês vai ser vida em condições extremas. Esse conteúdo, ele está no grupo 2, capítulo 4, módulo 17 e 18. Ele vai ser encontrado na página 164 até a 171. Nós conseguimos encontrar seres vivos encontrando as mais diversas regiões do nosso planeta, inclusive as regiões extremas, tanto em grandes altitudes quanto em baixíssimas altitudes, nós conseguimos encontrar seres vivos. Só que para esse ser vivo sobreviver, basicamente, o que ele precisa? Ele precisa de uma fonte de energia, ele precisa de matéria orgânica e ele precisa de água no estado líquido. Esses dois itens, fonte de energia e matéria orgânica, a gente encontra em quase todos os lugares do planeta. Tá? Então, agora, né, a água no estado líquido é que vai ser, então, o fator limitante à existência de vida. Né? Nós sabemos que o nosso planeta, né, ele tem aproximadamente 3/4, né, de água. Né? Então, aproximadamente 71% do nosso planeta é composto por água. Né? E os seres vivos, né, eles vão ter água, né? Porém, alguns mais, outros menos, porque essa água não está distribuída de forma uniforme no nosso planeta. Os seres vivos eles vão ter adaptações necessárias para a sua sobrevivência em cada tipo de ambiente, em cada bioma que eles vão habitar, em cada lugar que eles vão sobreviver. Então, nós vamos estudar, então, essas relações que há entre as condições ambientais e os seres vivos. Então, primeiro nós vamos estudar o fator altitude. O fator altitude, ele é determinante para a caracterização do clima. Não é o único fator que determina o clima, certamente, mas ele vai ser determinante para a determinação do clima, tá? Lá em altas altitudes tem maior taxa de insolação, né? E também precipitação, né? E ele é caracterizado também por ter uma menor pressão atmosférica, né? Quando a altitude é alta, a atmosfera vai ser mais limpa, né? Vai ter menos poluição, ela será menos úmida, né? Isso vai fazer com que a camada de ar seja menos densa e a temperatura seja menor. Então, em altas altitudes, né, o ser humano ele pode apresentar algumas reações, né? Como, por exemplo, vai ter dificuldade de respirar, né? Devido à dificuldade de respirar, a frequência cardíaca vai aumentar para tentar bombear mais o sangue, levando o oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Pode ter edemas pulmonares e cerebrais e pode até mesmo causar morte, né? Aqui, nesse QR Code que vocês têm no material de vocês, vocês podem encontrar algo falando sobre isso. Vocês podem acessar na casa de vocês. Quando tem um período de aclimatação, consequentemente, se eu vou por uma região que tenha alta altitude, eu vou passar a produzir mais hemoglobina, e mais hemácias, na tentativa de otimizar esse transporte de oxigênio para as diversas partes do meu organismo. Então, aqui nós temos os seres vivos e as adaptações que eles vão apresentar, nesse tipo de ambiente. A lhama, por exemplo, tem adaptações como estruturas antiderrapantes em suas patas, para que ela consiga andar no gelo, e ela tem pelos.
né? O iaque selvagem também tem adaptações como uma grossa camada de gordura, né, para evitar a perda de calor, né, e vai ter pelos. Outro tipo de ambiente, né, são os desertos, né, condições extremas, né? Esse ambiente ele é caracterizado por ser quente e árido, tem pouca precipitação, né? Não podemos esquecer que também tem uma grande amplitude térmica ao longo do dia, né? Isso significa que o dia é muito quente, a noite é muito fria, né? Então, os seres vivos que vivem nesse ambiente, eles vão ter adaptações para sobreviver a essa característica que o ambiente apresenta, né? Aqui temos, por exemplo, o rato canguru, né? Olha a adaptação que ele tem. Ele vive em galerias subterrâneas no deserto, onde se protege do calor e ele vai se alimentar à noite, né? À noite a temperatura ela vai ser menor, né? Então ele consegue sair para se alimentar à noite. Ele também possui órgãos renais adaptados que vão reabsorver uma boa parte da água, né, durante a produção da urina nos rins. Então lá no rim, né, o rim tem a função de produzir a urina, né, quando filtra o nosso sangue, e a reabsorção de água durante a produção da urina vai ser maior nessa espécie. Tem também esse exemplo de lebre, né? Você pode ver que ela tem orelhas grandes e com muitos vasos sanguíneos. Vamos tirar esse K daqui, ó, gente, ó, o errinho de português, de digitação. Com muitos vasos sanguíneos para liberação de calor, né? Então, ele consegue liberar o calor aí através de suas longas orelhas. Né? O esquilo do solo, né? Ele vai ter um período de estivação em períodos de escassez de água, tipo uma hibernação, é muito parecido, né? Então, durante a escassez de água, ele vai entrar em um período de estivação. Outro ambiente com características extremas são as profundezas oceânicas. Né? Lá nas profundezas oceânicas tem baixa incidência dos raios solares. Né? Isso vai fazer com que os seres fotossintetizantes, né, sejam limitados nesse ambiente, porque chega pouquíssima ou até nenhuma luz. Isso vai limitar a disponibilidade de alimentos nas teias alimentares. Lembrando que os seres vivos, eles são adaptados para sobreviver nesse tipo de ambiente. Se é encontrado nesse tipo de ambiente, ele é adaptado para isso. Né? Nas profundezas oceânicas também vai ter uma menor temperatura e uma maior pressão. Né? Uma grande coluna d'água está sobre esses indivíduos, isso faz com que haja uma alta pressão. Muitos seres vivos nas profundezas oceânicas podem possuir bioluminescência, né? Essa bioluminescência ela pode ser útil para predação, né? Ela pode ser útil para defesa ou até mesmo a comunicação, né, de algumas espécies. Né? A gente consegue ver, inclusive, essa importância da bioluminescência naquele filme do Procurando Nemo, né? Que tem aquele peixe que tem a bioluminescência na pontinha, que a gente vai ver ele depois, né? E vai, então, atrair, né, a presa. Nessas regiões também são encontradas fontes hidrotermais. Né? Nessas fontes hidrotermais são locais que têm muita energia e nutrientes. Né? Nós encontramos organismos mais ancestrais nessas fontes hidrotermais. Né? Não vamos esquecer da nota lateral, gente. Aqui está falando nessa nota lateral que o que vai acontecer com os mergulhadores e a pressão quando eles acabam mergulhando, né, atingindo grandes profundidades, né? Então é isso que está falando aí nessa nota lateral que você pode ler posteriormente aí no seu material. Então, aqui tem o peixe pescador, que eu tinha citado para vocês, né, que tem essa saliência,
né, que tem luminescência sobre a cabeça, é uma falsa isca para atrair a presa, né, e as fontes hidrotermais. Essas fontes hidrotermais, né, vão ser encontradas em fissuras nos assoalhos oceânicos, né, vai emergir fluidos superaquecidos dessas fontes hidrotermais, né, que vêm de grandes profundidades. A água nessa região pode chegar a 380 graus Celsius, né, e a base da cadeia alimentar aqui são bactérias oxidantes de enxofre. Seres vivos extremófilos que são adaptados a ambientes inóspitos, né? Que outros tipos de seres vivos vão ter muita dificuldade de sobreviver nesse tipo de ambiente, né? Eles podem viver sob camadas de gelo, eles podem viver imersos em ácido sulfúrico, outros podem viver em locais com muita salinidade, hipersalinidade, outros podem viver sobre fontes hidrotermais, que a gente falou daquelas bactérias que fazem a oxidação do enxofre. Outros podem viver em rochas profundas, tá? Então, aqui tá falando, né, sobre o que são esses seres vivos extremófilos no Para Ir Além, né? E tem aí alguns exemplos, como por exemplo, o tardígrado, né? É um ser vivo, né, que consegue sobreviver a altíssimas temperaturas, altíssimas pressões, muita radiação e até mesmo no vácuo ele consegue sobreviver, né? Em condições desfavoráveis, ele consegue entrar num estado criptobiótico, que é um tipo de estado de dormência. Outros seres vivos são as árqueas, né? São seres também procariontes, né? Muitos parecidos com bactérias. Aqui tem um Para Ir Além falando sobre os procariontes e os eucariontes, né? Só lembrando, os procariontes, eles são unicelulares e eles não possuem carioteca, eles não possuem membrana nuclear. O material genético vai estar disperso no citoplasma, tá? Então, são seres muito parecidos com bactérias. Eles vão habitar em ambientes extremos, como, por exemplo, a profundeza dos oceanos, áreas de pântano, sistema digestório de ruminantes, né? Inclusive vão auxiliar na realização da digestão da celulose, né? São seres que vão fazer a digestão da celulose para os ruminantes, porque os ruminantes eles não têm a capacidade de fazer a digestão da celulose. Eles se alimentam das plantas e quem faz a digestão da celulose são essas bactérias. Podem ser encontradas também em alta concentração de sal, como por exemplo o Mar Morto, que tem uma alta salinidade, e em regiões vulcânicas, né? Os seres vivos, no caso, lá serão quimiosintetizantes, né? Eles são autótrofos, mas eles vão utilizar a energia liberada da oxidação do enxofre, por exemplo, né? Não vai utilizar diretamente a energia solar para produzir o alimento, e sim a energia liberada da oxidação do enxofre. Alguns desses seres vivos conseguem sobreviver até mesmo na ausência de oxigênio. Aí, gente, vão as atividades para vocês. Vocês vão acessar, então, com a senha de vocês, o portal do Coque, né? Vai seguir esse passo a passo, vai acessar Coque Infinito, 7º ano, grupo 2, capítulo 4, para conferir, módulo 17 e 18. Vai, então, visualizar e iniciar o questionário. Você vai copiar só a resposta desse questionário, né? Vai colocar num arquivo Word, vai salvar esse arquivo. Não esqueça de colocar o seu nome, número e série nesse arquivo e vai me enviar esse arquivo até o dia 2 de abril, que é ainda essa semana, né? Você vai me enviar esse arquivo para este e-mail, professoradanidiva@gmail.com, né? E nesse e-mail você também pode me encaminhar as suas dúvidas, né? Quando você for me enviar dúvidas, coloca no assunto do e-mail, nome, série, dúvidas. Se você for me enviar o arquivo, coloca seu nome, série e a atividade, tá? Então, gente, beijão para vocês,
né? Saudades de vocês, espero vê-los em breve, né? Compartilhar de momentos juntos novamente. Até breve e beijão!